duas mulheres conversavam entre si, duas mulheres do interior, duas irmãs crentes, numa época em que as pessoas não jogavam roupa fora. Elas consertavam. E elas estavam consertando a calça do marido. Cada uma costurava a calça do seu marido. E elas estavam conversando. A irmã costurava e dizia: pois é, sabe, o Zé está pensando em desistir. Ele não quer mais ministério. Ele está muito cansado, não está aguentando. A outra dizia: não, vou falar com o João, porque o João pode resolver isso. E costurava a calça do João, dizendo assim: não, o João está cada vez mais feliz servindo a Deus. Uma delas costurava os fundilhos da calça. A outra costurava os joelhos. De quem era a calça dos joelhos? E de quem era a calça dos fundilhos? Pensa um pouquinho aí, tá? Palavra do Senhor. A paz do Senhor para você. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 41. Estão aí? Vamos ler a palavra do nosso Deus. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva se te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por tua palavra. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala como quer, faz como quer. Senhor, nesta tarde, eu suplico, Pai, por tua misericórdia, Senhor, sobre nós mais uma vez. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude como teu povo a compreender verdades espirituais. Rogamos a tua bênção, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Assente-se, porque o Senhor está nessa casa e Ele recebe toda a nossa reverência e toda a nossa adoração. Num tempo complicado, onde o culto a um falso Deus chamado Baal, o povo de Israel estava sofrendo, o povo de Israel, na verdade, estava enganado, porque estava cultuando a um falso Deus, por causa de Acabe, rei de Israel, que se juntara à rainha dos Sidônios, a Jezabel, e aquele casal maligno começou a levar o povo a desviar-se da verdade de Deus. Mas, irmãos, nesse contexto difícil, onde já muitos daqueles que serviam ao Senhor tinham se desviado, estavam agora servindo a Baal, Deus levanta um homem, Deus levanta o profeta Elias. E Elias é levantado, e nesse momento, ele então chama o povo a uma hora que eu vou chamar de uma hora de decisão. Deus quer que você e eu nos decidamos. Ele quer que nós realmente escolhamos a quem nós realmente queremos servir. Porque Elias se levanta no capítulo 18, versículo de número 21, ele vai dizer assim:
Por que cocheais entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Segui. Veja a quem você quer servir. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. E a coisa mais angustiante que pode acontecer é quando a pessoa não toma uma decisão. Quando ela fica em cima do muro, quando ela realmente não sabe, ela fica quieta, não toma uma decisão. E Elias tinha que realmente levar o povo a decidir se ia realmente seguir a Deus ou se ia seguir a Baal. Mas aquela não era uma hora apenas de decisão. Aquela também é uma hora que eu vou chamá-la de uma hora de restauração. Porque Deus precisava restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. E o que é que Elias faz? Elias sobe o monte chamado Carmelo. Ali, naquele monte, ele sobe com todo o povo. E ele diz, agora vocês terão que decidir. E naquele momento, o que ele faz? Ele pega 12 pedras. Cada uma daquelas pedras representa uma característica de Israel, coloca ali e ele levanta o altar ao Senhor. E ele faz uma prova. Naquele momento, diz, aquele Deus que responder com fogo do céu, esse realmente é Deus. Olha o que vai acontecer. Versículo de número 30. Vai nos falar a palavra do Senhor assim. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E ele reparou, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Sabem por que muita coisa não acontece como nós esperamos? Porque talvez o nosso altar está quebrado. Porque às vezes as coisas não acontecem como nós desejamos. Porque talvez nós ainda estamos cocheando, estamos talvez entre dois pensamentos. Estamos talvez pensando, não, ainda há esperança. E nós devemos realmente nos posicionar. Em tempos de crise, Deus nos chama a um posicionamento. Um posicionamento de reparação, de restauração. Deus nos chama para restaurar o altar que está quebrado. Vamos identificar, irmãos, o que significa um altar quebrado. Significa que talvez a nossa comunhão com Deus não é aquela comunhão que o Senhor espera. Talvez a nossa comunhão seja uma comunhão meramente trivial, superficial, aparente, religiosa. Talvez a nossa comunhão com o Senhor seja aquela comunhão que Deus realmente quer de nós. Que nós realmente restauremos o nosso altar. O altar que está quebrado. Preste atenção, porque o que vai acontecer nesse texto é bem significante. Você vai ver que Deus espera de nós uma resposta. No versículo 38, nos fala assim. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda fez muito mais. Lambeu toda aquela água que estava na vala. Então, o que o Senhor faz para que nós entendamos é algo muito sério. Porque Elias, ele pediu que o Deus que enviasse fogo seria o Deus que daria a resposta. Ele pega a água no momento de escassez, ele derrama a água, molha o holocausto, molha a lenha, molha o altar, umedece tudo para que fosse impossível pegar fogo. Mas Deus enviou o fogo do céu. E a resposta veio. E Deus respondeu o profeta do Senhor. Esse é um tempo de resposta, mas também é um tempo de despertamento. Veja no versículo 41 desse texto, vai dizer para nós o seguinte, que Elias disse para Acabe, quando Acabe percebeu, havia uma seca terrível, fazia 3 anos que Elias tinha se levantado, dizendo que não haveria chuva, que não haveria alimentação, que Deus iria fechar os céus, por causa da rebeldia do povo. E realmente foi assim. Estava terminando aqueles 3 anos e meio, e agora Elias dizia para ele, Acabe, sobe, vai comer, vai beber, porque vai haver agora um ruído de uma abundante chuva. Já se ouve um ruído de abundante chuva. O que Elias falou era uma impossibilidade.
Era algo, irmãos, que nós precisamos ter os nossos sentidos espirituais aguçados para compreender como é que o mundo espiritual funciona. Porque Elias já tinha orado ao Senhor, os céus estavam fechados, 3 anos sem chuva, havia uma seca terrível, fome por todo lugar, gente morrendo, animais perecendo. E agora Elias dizia que Deus ia mandar chuva, e ele já ouvia, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Note que a audição de Elias estava acurada. Elias estava percebendo algo que ninguém percebia, porque Elias tinha íntima comunhão com Deus. E eu quero conduzir você, querido irmão, querida irmã, a aguçar os seus sentidos, porque assim como nós temos 5 sentidos que orientam o nosso corpo, você tem a audição, você tem a visão, tem o olfato, tem o paladar, tem o tato. Com cada um dos seus sentidos, você capta as sensações do mundo exterior. Mas talvez você ainda não atinou para o fato de que você também tem sentidos espirituais que devem ser despertados para que você aprenda como mover na esfera espiritual. Deus quer que nós movamos, e o que Elias faz é ouvir o que ninguém estava ouvindo. Eu já ouço um ruído de abundante chuva. Você sabe que ruído não é um barulho alto. Ruído, na verdade, é um pequeno barulho no meio do silêncio. Você só escuta um ruído se você prestar atenção. E Elias disse, já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Quem olhasse para o céu, viria um céu límpido, azulíssimo, sem nenhuma nuvem. Não havia possibilidade de nenhum trovão, não havia nenhum som vindo dos céus. Mas Elias tinha ouvido de Deus. Já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Deus está dizendo para você e para mim, irmãos, que nós temos que ter ouvidos para ouvir o que Deus quer que nós ouçamos. Ele quer que nós abramos nossos ouvidos para entender que Deus está para enviar uma chuva abundante sobre a igreja. Temos que estar preparados para uma abundante chuva que vem por aí. E é chuva de bênçãos, e é chuva de graça. Diz o versículo, ou melhor, diz o texto de um hino, primeiro hino da harpa cristã, que o Senhor está enviando chuvas de bênção. Chuvas de bênção tem prometido para nós, e nós precisamos crer. Amém? Veja o seguinte, irmãos. É hora também de nós reconhecermos como Deus funciona, como Deus age na esfera espiritual. Abra comigo em Tiago, capítulo 5. E vamos entender. Tiago 5, versículo 17, nos vai falar a palavra do Senhor que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O que nós percebemos aí é que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas impressões, aos mesmos defeitos. Elias era um homem comum, era um homem como você e eu. Elias era um homem que, na verdade, não tinha diferença entre você e ele. Era um homem sujeito às mesmas debilidades. No entanto, ele tinha comunhão com Deus. E essa conexão faz uma grande diferença. Observe na palavra do Senhor que Elias orou outra vez. Versículo 18. Que orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Eu escolhi o versículo 41, propositalmente por economia de tempo, para você perceber. Vamos agora entender como é que Elias usa os seus sentidos espirituais para trazer chuva sobre a terra. Estamos no capítulo 18, você vai perceber o seguinte, que Elias, versículo de número 42, ele pede para Acabe, o rei, ir comer e beber, enquanto o rei sai para comer e beber.
Elias vai na direção oposta. Ele disse que haveria ruído de uma grande chuva. Enquanto Acabe vai comer e beber, Elias se inclina por terra. Diz a Bíblia que ele então coloca o seu rosto sobre a terra e mete a sua cabeça entre os seus joelhos. Elias era alguém muito magrinho. E você pode perceber por quê. Só consegue colocar a cabeça entre os joelhos que é muito magro. Você pode testar isso em casa. Elias era um homem magérrimo. Elias era alguém que, na verdade, já vinha padecendo em razão daquilo que ele falara. Ele disse que os céus não iriam abrir, que não haveria comida, não haveria chuva, se não há chuva, não há comida, não há colheita, não há nada. Ele estava magro, mas ele vai orar ao Senhor. E enquanto ele está orando ao Senhor, enquanto ele está pedindo a Deus, diz a Bíblia que, enquanto ele ora, ele pede ao moço, sobe agora e olha. Sobe agora e faz o quê? Olha. Sobe agora e olha. O segundo sentido a ser aguçado, além do ouvir, é o ver. Deus quer que nós vejamos além das circunstâncias. Isso é uma coisa muito importante, porque estamos em campanha de oração. E você deve perceber que nós precisamos realmente de respostas divinas. E Deus nos vai responder se nós realmente entendermos que nós temos que abrir os ouvidos para ouvir o que ninguém está ouvindo, abrir os olhos para ver aquilo que ninguém está vendo. Deus quer que você veja que a doença que está aí não veio para ficar. Ele quer que você veja que aquele problema não está aí por acaso. Ele quer que você desperte. Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós busquemos, que nós vejamos aquilo que ninguém vê. Abra os olhos e comece a ver o invisível. Porque o Senhor nosso Deus é um Deus que não pode mentir. O Senhor disse que se nós o buscássemos, Ele nos responderia. Olhe o que está escrito no livro de Tiago, que nós temos lido, capítulo de número 5, e veja o seguinte, versículo de número 19. Diz a palavra do Senhor, irmãos, versículo 18, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, está dizendo para nós, querida igreja, que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração. O Senhor é o Deus que responde. Versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Irmãos, Deus não pediria que nós, na aflição, na angústia, no problema, Ele não iria pedir para você que você fizesse uma coisa, que Ele não iria responder. Se o Senhor está dizendo para você, está alguém aflito? Se você está aflito, ore. Deus vai responder a nossa oração. Está alguém contente? Cante louvores. Mas está entre vós alguém doente? De novo, ele convida o presbitério a orar por aqueles que estão enfermos, para que sejam curados. Glórias a Deus. Veja o que diz o versículo de número 15. Está escrito que a oração da fé. A oração do quê? A oração da fé salvará o doente. Elias estava orando. Ele pede ao moço, sobe, vai lá e vê. O moço sobe o monte. Ele olha lá de cima, observa, não vê nada. Seus olhos não estão abertos. Então o que ele faz? Ele volta para Elias. Elias não está olhando para o céu. Elias está de cabeça baixa, cabeça entre os joelhos. Ele está olhando para o Senhor. Ele está crendo que o Senhor vai responder. Elias, não tem nada. Volta lá. Volta lá e olha mais uma vez. O moço vai, ele olha, mas ele não está vendo nada. Irmãos, isso é um simbolismo claro daquilo que nós chamamos de oração e como é que a oração movimenta os céus e como é que a oração atrai o favor de Deus. Porque o moço foi uma vez, foi duas, não viu nada. E o que aconteceu então? Era necessário
aguçar os demais sentidos. Era preciso que ele começasse a confiar que o Senhor ia responder. E olha o que acontece. No capítulo de número 18, nos diz a palavra do Senhor, e disse ao moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá quantas vezes? Torna lá 7 vezes. Irmãos, o número 7 na Bíblia é um número simbólico. O número 7 é o número da plenitude. O número 7 é o número da completude. O número 7 é o número que nos fala que é o número que define aquilo que Deus responde. Ou seja, esse é o número que, na verdade, vem dizer para nós que nós não oramos o suficiente. Deus quer que nós oremos até obter a resposta. O Senhor está dizendo para nós, aí eu vejo uma coisa, irmãos, por que nós oramos e a resposta não vem? Porque nós não estamos orando o suficiente. Deus quer que nós oremos um pouco mais. Deus quer que você e eu busquemos ao Senhor com todo o nosso coração. Que nós busquemos ao Senhor realmente até que a resposta venha. E a resposta do Senhor, irmãos, ela virá. Não de uma forma dramática, não na forma de um abundante chuva, mas vem da forma como o moço desce na 7ª vez. Viu alguma coisa? Agora eu vi. Mas eu vejo uma nuvenzinha saindo do mar, uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Era algo talvez ínfimo. Uma nuvem minúscula não produz abundante chuva. Mas para Elias aquilo não era simplesmente uma pequena nuvem. Não, para ele era a resposta. E o crente tem que acostumar a perceber que Deus trabalha não nas coisas grandes apenas, mas também nas coisas pequenas. E o Senhor mostrou para ele aquela pequena nuvem, e foi suficiente para Elias entender: a resposta está dada. Então entenda uma coisa: se você tem um diagnóstico médico, se você tem uma conta para pagar, se você tem um problema lá no Brasil, ou no seu país de origem, se você tem alguma dificuldade, faça o seguinte: continue orando, continue buscando, continue percebendo que aquele pequeno sinal é um vislumbre daquilo que Deus vai fazer, porque aquilo que é pequeno vai fazer ficar muito grande. Deus é o Deus que responde a nossa oração. Deus é o Deus que não nos deixará sem resposta. Deus é o Deus que está pronto a nos responder. Ele disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que busca, recebe. O que pede, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Deus está dizendo para você que tem porta aberta para você e para mim. O Senhor não desistiu de nós. Mas precisamos entender que isso é um conflito. É uma batalha na qual nós precisamos levantar para perceber que o Senhor está respondendo a nossa oração. E a 7ª vez, eis aqui uma pequena nuvem na mão de um homem, subindo do mar. Então ele diz: sobe e fala para Acabe: arpa ali o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Tem um outro segredo espiritual aqui. Não havia chuva ainda, mas Elias, ao ver aquele pequeno sinal, ele entendeu que o Senhor estava trabalhando. E o que ele faz? Ele começa a declarar aquilo que ele ainda não via. Você percebe? Estou dizendo para você e para mim que nós precisamos dizer aquilo que ainda não é, para que venha a acontecer. O Senhor é aquele que confirma a palavra do crente. O Senhor confirma. Pode ser que todo mundo vai falar o contrário para você: não vai dar certo, não desista. Você não vai desistir, você vai declarar com a sua boca aquilo que o Senhor está falando, e o Senhor vai cumprir, porque Deus é fiel em tudo quanto Ele prometeu. Vamos ficar em pé.
Louvado seja o nome do Senhor. Já se ouve ruído de uma abundante chuva. O Senhor quer nos responder, igreja. O Senhor está olhando, está vendo o movimento da igreja. E o Senhor está pronto para nos responder. Agora é necessário que nós realmente olhemos não para aquilo que você está vendo, não para o laudo médico, não para aquele papel que chegou na sua casa, te cobrando. Deus quer que você olhe para Deus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que olha para você e para me dizer: eu estou cuidando da tua causa, eu sou o Deus que respondo à tua oração. Quantos creem nisso? Amém. Eu também creio. Então confiemos no Senhor, amém? Eu quero orar com você. Quero orar para que o Senhor, que responde orações, realmente ouça o nosso clamor. E Ele está pronto para ouvir. Ele está pronto para responder. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Se alguém aqui nessa tarde que carece de transformação, que precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus está presente nessa casa. Deus responderá ao teu clamor. Se alguém aqui é enfermo, Deus é o Deus que cura. Deus é Jeová Rafa. Deus é o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus é Jeová Tsebaot, o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por nós. O Senhor é aquele que nos guarda. Ele é o nosso Senhor. Pai, nós te adoramos, Deus eterno. Nós te louvamos, Senhor, por tua bondade. Pai, certamente o Senhor está nos preparando chuvas abundantes. O Senhor está derramando sobre nós da tua graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar o teu povo. Pai, nós te pedimos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que, se o filho lhe pedir um pão, não lhe dará uma pedra. Se pedir peixe, não lhe dará um escorpião. Se nós, sendo maus, devemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais tu, ó Pai Celestial, tu nos darás, Senhor. Tu já nos tem dado o Espírito Santo para confirmar em nosso coração que somos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, responde agora a oração do teu povo, ainda de olhos fechados. Se você tem uma enfermidade, se você tem um problema, coloque agora a sua mão no teu coração e peça ao Senhor. Comece a olhar o impossível, comece a ver que o Senhor está operando. Pai, tu estás vendo, Senhor, aqueles que estão clamando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, não em um nome qualquer, mas no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que morreu e ressuscitou por nossos pecados, e está à tua direita e intercede por nós. Pai, nós rogamos, em nome de Jesus, que venha a cura, que venha a saúde, que venha a provisão, que venha a paz, que venha a bênção sobre o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero clamar por este moço. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor que liberta, o Senhor que cuida, o Senhor que ampara. Pai, aleluia, Senhor, não faz muito tempo que ele veio do Brasil. Pai, ele está desorientado, mas Senhor, hoje o Senhor o pega pela mão. Hoje o Senhor está dizendo para você, Ian, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu, Ele te trouxe aqui, porque Ele fará de ti uma bênção, Ele fará de você um servo de Deus. Em nome de Jesus as cadeias se quebram, em nome de Jesus a libertação vem, em nome de Jesus. Receba o abraço de Jesus, receba Jesus como teu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Confia em
Deus está cuidando de você, filho. Tem bênção para você. Amém. Glória. Vamos nos assentar, queridos, que o Senhor nos abençoe.